Faltar não faltava nada. Vinho, café e alpargatas. Eu rebolhava minhas patas em gatos e chacareiras e só sentia a soiteira era ao receber as latas. Bueno, gente, vamos ver quem não deixa faltar nada ao nosso programa de hoje. Tudo que envolve esse tipo de coisa, desde a ficha que a gente falava agora, a lata, a medalha, o dinheiro em papel, a moeda, isso é o fundamento dessa instituição. O Numes ele tem uma ideia de trabalhar também alguns conceitos específicos para que a gente embase isso tudo, né, de uma maneira técnica. Colorido tie-dye, caneta e papel, e não sei o que mais. Eu chego cheio dos Paranauê, digo oi, oi, galê, namastê. Tá aí. Os integrantes do Museu de Numismática Numis, Yuri Vitorino, Klaus Farina e Máximo Simone. E o músico e compositor Nandico Saldanha. A gente começou o programa de hoje falando sobre a soiteira, ou seja, o relhaço, o golpe que se sentia naquela circunstância de campo, de trabalho de campo que o poeta está nos contando. Só se sentia a parte ruim, digamos assim, era na hora de cobrar as latas. Que latas são essas? De que moeda, de que valor está falando Atahualpa Yupanqui quando fala disso? E tantas outras obras que tocam neste assunto da circulação de valores simbólicos aqui nesse nosso lugar, nesse nosso sul da terra. A gente tem o prazer de contar aqui com pessoas que sabem dessa história, vão nos contar um pouco dessa história. Muito obrigado. Eu que agradeço, né? Nós que agradecemos aqui a presença no teu programa. E tem muito a contar sobre lata e outras coisas aqui, né? Yuri, Máximo, Klaus. Para a gente começar, o Museu Numis, Museu de Numismática. O que é essa entidade? O que cada um de vocês faz ali? Qual é o aporte de cada um? Enfim, o que vocês quiserem dizer para apresentar o Numis para o pessoal. O Numis é uma instituição museal, é um museu, né, que trabalha a questão da moeda, né, e a partir desse paradigma que a gente chama o pós-custodial, onde o que mais importa é a informação que está contida nessa moeda, é o que nos traz, então, todo o contexto. Eu sou o Yuri Vitorino, sou o diretor do museu. Nós temos aqui o Klaus Farina, o historiador, e também trabalha como dentro de uma equipe que faz toda a leitura desse material, e o Máximo Simone, que é o nosso museólogo, né, responsável pela instituição. Pois é, tu sabe que tem uma coincidência interessante. Não se preocupem, eu não vou dizer isso todas as semanas, mas hoje eu tenho que dizer. Comentei há muito pouco tempo uma estrofe da qual eu gosto muito, que diz assim: moeda que está no bolso talvez se possa guardar, a moedinha da alma se perde se não se dá. Antônio Machado, um poeta espanhol, andaluz, e, puxa, tá certo, mas é só a moedinha da alma que se perde se não se dá? Talvez a moeda, talvez seja da essência da moeda, se não circula, não vale nada, não existe, não serve para nada, a não ser num momento, enfim, demonstrativo, museológico, por exemplo. Mas a função da moeda não é ficar no bolsillo, né? Como é que foi isso, como é que é isso nesse pedaço de mundo? No Rio Grande do Sul, nesse Prata, na formação desse nosso lugar. A gente não costuma pensar muito em moeda, a gente lembra do Simões Lopes Neto falando em moedas de ouro, falando usando determinadas categorias, aqui fala num patacão, ali fala numa libra esterlina inglesa, mas a gente não sabe muito sobre isso. Como é que a moeda andava na nossa história, na nossa formação? É interessante, né? Porque aqui no Rio Grande do Sul a gente tem essa proximidade de outras nações, né? Muito próximo, inclusive. E esse trajeto natural do rio, por exemplo, do Uruguai, que, né, atravessa aqui, banha toda essa extensão, proporcionou que muita prata, por exemplo, de Potosí, ou enfim, lá de cima da Bolívia e do Peru, passassem por essa região aqui, né?
Aliás, depois o Klaus Farina pode complementar melhor esse assunto. A gente fez um apanhado dentro do nosso acervo para poder contar um pouco disso, né? A lata, que agora há pouco tu falavas, era justamente usada de alguma forma como pagamento para tosquia de ovelha ou tratamento de gado, esse tipo de coisa, né? Com o passar do tempo, as instituições ou as fazendas aumentaram e os próprios o pessoal que trabalhava na fazenda podia comprar alimento, enfim, dentro do armazém ou do boteco da própria fazenda, né? Isso tudo era dinheiro circulante, já que não existia o erário oficial disponível para esse território todo, né? Uma moeda cunhada dentro de uma estância e que circulava, de repente, dentro daquela estância, talvez um pouquinho mais do que isso, aceita num raio um pouco maior, né? Exato, os armazéns das cidades maiores aceitavam isso, era um tratado, né? Tem uma coisa, Yuri, que a gente associa de cara, por exemplo, tem uma obra musical linda, que é a Cantata de Santa Maria de Quique, sobre os trabalhadores do salitre no norte do Chile, lá no Atacama, e que fala disso, mas fala como uma espécie de submissão e até mesmo de escravização, chamemos assim, não sei se é o mais correto, de trabalhadores em enclaves, às vezes enclaves estrangeiros e tal, em que o cara não tinha a opção de receber em grana ou em espécie, ele recebia naquelas fichas, naquele vale daquela instituição e tinha que comprar no armazém do local. Eu não sei se o caso do Rio Grande do Sul teve esse tipo de imposição, sim. Como é que é essa história? Teve até pouco tempo, até a década de 30 ainda se usava esse tipo de ficha, né? E não só esse tipo de ficha lata que a gente citava agora há pouco, mas a própria moeda de fazenda, né? Com o tempo eles começaram a recunhar, por exemplo, tem moedas recunhadas, são moedas circulantes que botavam carimbo sobre isso. Uma moeda de R$1.000 lá, não sei o quê, recebia uma marca. Exato, eu trouxe alguns exemplos aqui, depois eu te passo, né, para a gente poder ilustrar isso. Mas outras coisas que aconteceram aqui no período Farroupilha, no governo Farroupilha, o pessoal criou algumas cédulas, né, de dinheiro próprio para aquilo. E, supostamente, as moedas foram contramarcadas também, né? Não se tem a documentação para isso, mas existe dentro da numismática o carimbo Piratini, por exemplo, que a gente tem algumas peças aqui também, que eram moedas de réis carimbadas com aquele tipo de carimbo, né? Então, a circulação, tanto própria de fazenda, com as latas são mais antigas, né? Elas eram feitas de lata, literalmente. Pedaço de telhado que se cortava de forma tosca, e aí se colocava ali uma inicial, algo referente àquela fazenda, né? Muito tosco mesmo o material. Aqui a gente pode dar uma olhada. Na esquila é muito tradicional, né? Deixa eu mostrar para o pessoal aqui. E aí a gente tem alguns exemplos, algumas marcas de fazenda, que isso também, esse tema, ele está incluso dentro do museu, né? Todas essas fichas, enfim, formas de dinheiro, elas estão. Essa é uma peculiaridade, inclusive, do Numis, porque isso só vai encontrar aqui, não existem em outros museus, né? Nós também temos aqui algumas moedas de prata, os 960 réis, que é o famoso patacão, que circulou tanto, né? Isso é uma moeda interessante, porque ela é uma moeda de prata que a prata foi extraída de Potosí ou do México, enfim, e no período de Dom João VI ele foi recarimbado, foi recunhado com um valor maior, né? E algumas outras peças, como uma macuquina, que é interessantíssima, essa macuquina, ela é cortada a facão de forma muito rudimentar, né? Aliás, daqui a pouco quero mostrar para vocês uma canção desse mesmo cara, mas um cara falando em alguém branco, não de tez, de opção política, no Uruguai. Um cara branco, lá eles dizem, é branco como osso de bagual, né? Quando o cara é muito branco. Esse aí era branco como o patacão lustrado. Então... Tô pegando a prata, ilustrando bem, fica bonito, né? Bonito. Máximo, Klaus, quem quiser falar sobre isso, a gente também vê muito, quem gosta da história do Rio Grande do Sul e do Prata, que as pessoas circulavam com toda a grana que podiam nos objetos pessoais, nos arreios, na faca, no cinto, né? Para além da coisa da moeda, era uma forma de cruzar a riqueza nesse lugar em que, como dizia o Assis Brasil, o contrabando eram os vasos comunicantes, né?
de tão importante que era na formação dessa região. Isso entra nessa preocupação de vocês, nessa pesquisa de vocês? Inclusive, havia os cintos que tinham moedas, propriamente, né? Ainda há. Acho que vamos colocar primeiro um pouquinho diferente. O que é uma coleção de moedas e quando ela se torna museu, que é a minha função lá, né? Então, o que foi feito antes de ser Numes? O Numes existe realmente, o museu faz 2 anos, mais ou menos isso, né? Então, foi feito um plano museológico, um projeto para museu, válido por 10 anos, mas corrigido em 5 anos, há uma correção. Foi feito isso, porque o acervo do Numes chega quase em 10 mil peças, então tem que ser feita a documentação peça por peça. Tá? Depois, aí foi concretizado o Numes como museu, nos filiamos ao IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, que nos reconheceu como museu, e são poucos museus que têm isso, não são muitos, porque um museu precisa ter um museólogo e precisa ter todo esse planejamento, esse projeto. Senão não é museu, senão prateleiras com um monte de coisa velha, coisa antiga. Então tem que ter esse reconhecimento do IBRAM, né? A outra função do museu, do Numes, particularmente, é isso que vocês estão falando. A história em cima de cada moedinha. Vocês contaram esse do esquilador, né, da ovelha, que recebia uma lata. Né? Isso nem eu sabia, com certeza o Klaus tem uma noção maior. Mas isso é história. E isso não pode ficar só aqui na TVE, tem que ser colocado para as nossas crianças. Isso é a parte educativa do museu. E para isso que serve o museu, é para tu contar a história. E nada melhor do que contar uma história tendo um objeto em que se diz, né, olha, essa moeda aqui se chamava tal coisa no ano tal, na época, por exemplo, do governo Farroupilha, que tem moeda ali do governo Farroupilha. Olha, o Bento Gonçalves usava essa moeda para ir comprar balinha na esquina, ou coisa parecida, né? Para uma criança, isto é importantíssimo. E o museu serve exatamente para isso. Eu acho que o Klaus pode corroborar mais sobre essas coisas, né? Porque ele é um historiador. Bom, vamos colocar mais ou menos a coisa assim. O Yuri mostrou ali uma moeda das Minas de Potosí, né? Essa moeda, ela pode... né? A macuquina. Isso. Ela pode nos dar várias interpretações do passado, né? Uma delas é a relação da prata, por exemplo, com os povos indígenas aqui no sul, né? Lá por volta de 1516, por aí, uma expedição espanhola, liderada pelo de Solis, chegou até o Uruguai, né? E quando eles desceram lá, eles encontraram um machado de prata, né? Só que eles também encontraram com os charruas e a relação foi inamistosa. O de Solis, coitado, morreu. Não deu muito certo. Não deu certo. Tenha ou não sido devorado, o fato é que o mataram. Mataram. Aí, quem sobreviveu fugiu. Quando eles chegaram na altura ali de Florianópolis, na região ali de Naufragados, tem esse nome por causa disso mesmo, o navio naufragou e os sobreviventes ficaram por lá, né? E o mais conhecido deles é o Aleixo Garcia, né? Passado alguns anos, o Aleixo Garcia, conversando junto com os indígenas, inclusive até se tornaram parentes, casaram com as índias e tudo mais, eles encontram peças de ouro e prata. Eles, de onde é que tem isso aí? Como é que vocês conseguiram isso? Isso é de uns parentes nossos que moram nas montanhas em casas de pedra. Ele estava falando do Império Inca, né? E o interessante é que eles dizem assim, existe um caminho, né? Que é o caminho, que hoje a gente sabe que é o caminho do Piabiru. O Piabiru não era só um caminho, era um dos sistemas de caminhos que os povos indígenas usavam na América do Sul, né? Hoje, a gente pode, pelo menos, mencionar uns 5 grandes sistemas de caminhos. As Capacanãs, dos Incas, o Iminuí, que saía lá de Pasto, no Equador, e ia até o Amapá, o Mairapé, ali da embocadura do Amazonas até a Bahia, e o próprio Piabiru, naturalmente, e mais recentemente foi encontrado indícios de um caminho que ligaria a Lagoa dos Patos até Rondônia. Quer dizer, os indígenas eles transitavam pela América do Sul e usavam também as bacias hidrográficas,
né? Isso que é uma coisa interessante. Então, essa relação da moeda com o passado, ela pode ser trabalhada dessa forma também. E é interessante como tu está nos trazendo, de uma forma inescapável, a palavra circulação, né? Quando a gente fala na circulação do bem ou da moeda, do conhecimento, da mercadoria, do que quer que seja, tu está falando em caminhos físicos que eram fundamentais nessa época, não havia tecnologia para essa circulação se dar de outra forma, e no tamanho do avanço que os caras tinham para isso. Eu quero mostrar para vocês e para o pessoal em casa essa música que eu trouxe que fala o seguinte: daquele gaúcho contemporâneo, uruguaio, que desde piazinho ele vai com o pai para os galpões para levantar uns pila extra, vender um pastel, né, tortinha, aquela torta frita na graxa que eles gostam tanto, para o pessoal que está trabalhando ali. Depois ele trabalha de bem-te-vi na esquila. Sabem o que é bem-te-vi? Bem-te-vi aqui no Rio Grande do Sul é verdureiro. É o guri que fica juntando o esterco da cancha, para a cancha ficar limpa. A gente chama de verdureiro. E também de qualquer outra coisinha que surgir ali que ele puder ajudar. Mas ele denuncia, como Aníbal Sampaio sempre faz. O que eu ia fazendo, ia engordando o cinto de latas para o capataz. Vamos ver? De gurí vine a dar con mi tata en los galpones y entropillado con los peones a un orden de entre a quedar pa' vender tortas al real, pasteles mate cocido que iban engordando el cinto de latas pa'l capataz. Ya mocito fui tratado pa' oficiar de venteveo, rejuntando el menudeo. Me la pasaba encorvado, después al brete mandado. De agarrador le garanto, nunca me han dolido tanto la cintura y el costado. Va saliendo del galpón, oro blanco en la majada, con tanta oveja pelada, se regocija el patrón y echo arco sobre un vellón. Bajo el rigor de la zafra, voy redondeando semanas, tijera, charque y pirón. Pero el día de llegar, de esquilar nuestras ovejas y aquella esperanza vieja, le hemos de ver madurar, vellones ya no serán. Nubecitas pa' los pobres, ni redondos medallones de unos poquitos, no más. Aí tem uma denúncia muito clara sobre o ter e o não ter, sobre a distribuição irregular de renda, afinal de contas, e de riqueza. Nenhuma novidade. Essa antiga referência é o que a gente vê ainda hoje. Mas as formas de burlar isso, numa sociedade que tinha pouca presença da instituição, né? Pouca presença, enfim, do Estado, uma sociedade em guerra, uma sociedade com fronteiras móveis, as formas de burlar eram muitas. Uma delas, aquela que a gente comentou, os caras meterem toda a riqueza na prata do cavalo, no chapeado do cavalo. E é muito interessante porque os próprios indígenas acabam se tornando grandes prateiros, muito requisitados. Existe escola de prataria indígena. Outras são as famosas lendas, aquelas da grana enterrada. O cara vem de uma tropa, não tem banco. Se viajar com esse monte de dinheiro, vão me pegar. O que não faltava era bandoleiro pela estrada. Aí em terra, na tapera, embaixo da figueira, tem gente procurando até hoje. O que vocês me falam sobre isso?
Então, tem o pessoal do detecterismo, né, que até hoje busca muito isso, e aparece muita coisa com a melhoria da tecnologia, moeda, e, enfim, fichas, e muito ouro, muita prata tem acontecido, né, e criado uma polêmica, até porque isso, a princípio, é do governo, né, quando se acha um tesouro, tem que se passar por uma análise para ver se isso é passivo de se ficar com a pessoa, se isso vai para Atenção o que pelo que ele está governo, dizendo, né? se acha mesmo. De vez Né? em Se quando acha, se acha. Então, o que tu está dizendo é exatamente isso, né? O tropeiro, seja lá quem fosse, ia com as posses e tinha que enterrar, porque em determinado momento alguém ia retirar. Ele não ia andar com prata e ouro assim, né? Na época de conflito, também enterrava-se o tesouro, né? Próximo de árvore, próximo de casario, esse tipo de coisa. Então, existe mesmo, é isso. Uma zona em que circulou também muito pirata, muito corsário, né? Nessas fozes, na foz do Rio da Prata, enfim. Puxa, deve ter tido várias situações desse tipo e ainda deve haver. Eu não quero que saia ninguém comprando pai, picareta e aquele negócio que apita e tal, só porque eu estou dizendo isso. Mas que deve ter, deve ter. E isso, voltando um pouquinho, Klaus, com relação à coisa dos caminhos, que é uma coisa interessantíssima. Por ali circulavam os chasques do Império Inca, do Tahuantinsuyo, e por aí circulava tudo que é tipo de bem, tudo que é tipo de informação, né? Que tá se fazendo um relevo disso hoje, um levantamento dessas coisas, uma pesquisa. O que tu pode falar sobre isso? Eu trabalho no Museu Júlio de Castilhos, né? E essa pesquisa que fala dos caminhos gerou uma publicação, Mito, Lenda e História, que é um trabalho que eu publiquei. E eu trabalhei com a questão das lendas, né? Então, nós estamos falando de caminhos, estamos falando de intercâmbio. Esse intercâmbio cultural vai através das lendas. Uma das lendas mais conhecidas, assim, que se fala, que se tem, existe inclusive pesquisa acadêmica, é o caso do Pai Sumé. O Pai Sumé é uma figura que surge, é uma figura, seria um homem branco, cabelos grisalhos, compridos, barba e túnica, que os jesuítas, quando chegaram, acharam que era o São Tomé. É uma maneira, inclusive, de catequizar os caras. Mas o interessante é que essa figura ele não é só no Brasil que encontra uma figura parecida no Paraguai, uma figura parecida na Bolívia, uma figura parecida no Peru, com nomes diferentes, né? Por exemplo, o Viracocha, lá dos Incas, ele é uma figura... É um deus que tem essa aparência física, ele é uma figura parecida com o Pai Sumé. Na Colômbia temos o Bochica, inclusive o desenho que se faz do Bochica é muito parecido com o Pai Sumé. Tá? Então, existem várias pessoas que trabalham, alguns levantam a hipótese de que talvez, em algum momento passado remoto, tenham vindo europeus para cá. Não se sabe se isso aconteceu, não existe nenhuma evidência disso. Mas é interessante que essa figura lendária esteja em vários locais do continente americano. Agora, lembrei que no México também temos o Quetzalcóatl, que também é uma figura, que também uma figura, uma pessoa branca, também cabelos compridos, barba. Então é uma figura que inclusive, quando Cortés chega, né, eles olham, são os descendentes do Quetzalcóatl. A mesma coisa quando chega o Pizarro no Peru, são os viracochas, né? Então, eles têm essa questão, e é interessante que alguma coisa por aí transitou. Lá no Museu Júlio, até existe uma pedra em formato de pé, que foi em torno de uns 2.000 anos, que deram um nome de Pai Sumé. Né? Se aquilo foi pensado em ser um pé ou não é outra questão, mas o fato é que os indígenas aqui entendiam como Pai Sumé. Olha só com que tamanho de universo de conhecimento se está trabalhando, do que está se falando aqui. Vocês sabem que na nossa poesia do sul da terra, volta e meia o sol e a lua são moedas, né? Então, quando alguém diz a sol, o joga um domingo, seu dinheiro em moeda loira, em moeda rúbia, né? Ou quando o mesmo Aníbal Sampaio, que eu falava antes, diz assim, da lua pálida, açucena, a moeda de luz rodou pela abóbada azulada. O que eu quero dizer com isso? O tempo passou.
O tempo passou, a gente teve um papo que poderia durar muitíssimo mais, e espero que dure em outros momentos. Eu gostaria, além de agradecer a vocês, que vocês se despedissem, enfim, dessem a referência do museu, o que vocês quiserem dizer para a gente encerrar. Então, o museu ele está online, né, disponível, o acervo todo está sendo migrado de uma plataforma para outra. Hoje a gente tem cerca de 800 a 900 peças por coleção e pode ser acessado através do site, né, o numes.mus.br. E lá a gente tem todo tipo de informação sobre isso que a gente conversou e muito mais. Tem coleções de tudo que é tipo, de tudo que é coisa relacionada a isso, né? Documentos, inclusive, documentação também. Tá ótimo. Yuri, Máximo, Klaus, muitíssimo obrigado. Obrigado. Tá aí. Muito obrigado. Entesouraram o nosso Cantos do Sul da Terra de hoje. A gente vai para o intervalo, como sempre, e também, de acordo com a nossa temática, a gente sempre procura isso. Solta o meu gachadinho, vamos levar a palavra. A uma moeda. Fria e tormentosa a noite em que zarpei de Montevidéu. Ao dobrar o cerro, atirei do convés mais alto uma moeda que brilhou e afundou nas águas barrentas. Uma coisa de luz que arrebataram o tempo e a treva. Tive a sensação de ter cometido um ato irrevogável, de acrescentar à história do planeta 2 séries incessantes, paralelas, talvez infinitas. Meu destino, feito de sossobra, de amor e de vãs vicissitudes, e o daquele disco de metal que as águas dariam ao brando abismo ou aos remotos mares que ainda roem despojos do saxão e do viking. A cada instante de meu sono ou de minha vigília corresponde outro, da cega moeda. Às vezes senti remorso e outras inveja de ti, que estás como nós no tempo e em seu labirinto, e que não o sabes.
Seguimos com a cultura. A exposição Faces do Dinheiro conta a história monetária do Brasil no período colonial, Império e República. A mostra é organizada pelo Museu Numismático Numis, que reúne e preserva objetos relacionados ao dinheiro. Ela conta com 4 núcleos expositivos, banners e um vídeo. Vai ficar aberta ao público até o dia 15 de fevereiro, na Zona Sul de Porto Alegre. Originais e réplicas de cédulas de papel e moedas antigas de mais de 300 anos chamaram a atenção dessas visitantes. Eu tenho algumas em casa, inclusive, que o meu avô gostava de guardar essas relíquias, essas coisas assim, né? A gente olha os valores, quanto é que custava, quanto é que é nos dias atuais. Tem dinheiro que eu ainda tenho guardado na minha casa, que está aqui. Então, muito legal. Meu neto veio, ele não conhece mais da metade. Então, o legal é que circula por todas as idades, né? O acervo pertence ao Museu Numismático, termo relativo a moedas ou a medalhas, dirigido pelo jornalista gaúcho Yuri Vitorino, que explica os objetivos da mostra. A trajetória do dinheiro enquanto a humanidade. Então, fala de tudo um pouco, traz de tudo um pouco. Desde a cédula, a moeda, a relação que a gente tem com essas coisas, a questão da troca, até chegar ao Bitcoin, essas coisas mais atuais como o dinheiro virtual, tudo isso. Se fez uma pesquisa gigantesca, porque está dentro do acervo do museu, justamente essas peças todas elas são do acervo, tratam desse tema, né? E é isso, resultou nessa maravilha aqui que a gente tem. A exposição também fala sobre as novas formas que o dinheiro ganhou com o passar dos séculos. Hoje em dia, aliás, quase ninguém carrega notas ou moedas. Pix. Pix é a melhor forma, né? Dinheiro é muito difícil a gente ter hoje em dia. Olhar para esse passado também nos faz refletir sobre a importância do dinheiro nas nossas vidas. O dinheiro é necessário para adquirir as coisas essenciais. Já teve um valor muito maior em outras etapas. Ele é importante, porém não imprescindível no momento. Com apenas 10 anos, Luísa já pensa no seu futuro financeiro. Quando eu tenho algum dinheiro, eu guardo para quando eu for maior eu conseguir ter minhas coisas, pagar minha faculdade. Mas apesar das facilidades e até do poder que uma vida financeira bem-sucedida possa trazer, há quem diga que tem coisas que o dinheiro não compra. A tranquilidade, a felicidade, isso não tem preço de forma nenhuma. A exposição Faces do Dinheiro está no Clube do Professor Gaúcho, em Ipanema, na Zona Sul de Porto Alegre, até o dia 15 de fevereiro. Mas a mostra é itinerante. A próxima parada vai ser na ABB, Associação Atlética do Banco do Brasil, também na Zona Sul da capital. Faces do Dinheiro fica na ABB até 15 de março.
E a gente usa isso sem saber essa procedência, e por que é tão bonito, tão importante, às vezes está enraizado, a gente nem sabe, né, por que isso está na sociedade. Também, aqui a gente tem uma manilha, depois quando vocês puderem vir aqui, manilha é um adorno feito ou de cobre ou de bronze, que também era usado e foi usado justamente por uma grande parte da África como metal, como dinheiro, né, naquele formato. Além de outras coisas, né, a gente tem as... muito tempo, a vida inteira, a sociedade está baseada em cima disso. E não vão ficar usando. Então, a origem dessa história do dinheiro começa lá no tempo que a gente estava na caverna, literalmente. Né? Quando a gente deixou de ser nômade e começou a juntar, ter possibilidade de começar a juntar produto. Né? Produto que, hoje eu consegui juntar, enfim, da pesca, fosse o que fosse. Só que chegou num ponto que essa quantidade de coisas que a gente vinha juntando, tu tinha que trocar com alguém. Porque não adiantava ter 50 quilos de peixe e não conseguir comer pão. Então, aquela ideia de troca, o escambo, nasce justamente disso. Né? Eu não vou ficar me alongando, como eu disse para vocês. Mas o escambo é a troca. Né? E a troca